Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 86, onde nós vamos abordar Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Fechamos o capítulo 10 semana passada, vamos dar início ao capítulo 11, itens 1 ao 4. O capítulo 11 é aquele que fala amar o próximo como a si mesmo. Itens 1 ao 4, o mandamento maior, fazermos aos outros o que queríamos que os outros nos façam. Bom, nossa página na internet www.evangelionolar2012.blogspot.com. Ali você encontra não só o texto do Evangelho, como também o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida. Então a gente coloca lá. A gente coloca também este vídeo. Toda sexta-feira tem um vídeo novo. Meia hora de duração. Os 5 minutos iniciais eu faço essa introdução e depois, nos demais 30 minutos, efetivamente a gente faz o estudo do Evangelho. Para quê? Para dar um embasamento, uma noção, uma orientação. Algumas pessoas fazem o Evangelho em casa, preferem assistir o vídeo antes e depois fazem sem o vídeo. Tá ótimo. Outras pessoas preferem fazer com o vídeo e aí vai pausando, em alguns momentos para que se façam os comentários. Melhor ainda, Outras pessoas querem utilizar apenas para ter os textos da página de preparo. Também está excelente. Então, ali nós colocamos esse vídeo, nós colocamos o texto do Evangelho, nós colocamos o texto da página de preparo e ainda colocamos o significado das palavras mais difíceis. Nós entendemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, nós entendemos que os livros, Caminho, Verdade e Vida, entre outros, tem algumas palavrinhas que não são muito do nosso dia a dia. Então a gente coloca o significado dessas palavras mais difíceis. Tem o passo a passo sobre como praticar o Evangelho no lar. Todo passo a passo. Como fluidificar a água. Fluide o quê? É isso aqui, quando a gente faz, tem um momento que a gente faz a fluidificação da água, uma energização da água. Ah, Sérgio, eu não acredito nisso, energizar a água, o quê? Tudo bem, tem também ali um estudo sobre isso e com fotos. É um trabalho científico, um japonês, esqueci o nome dele, que fotografa as moléculas da água. Então ele fotografa a molécula da água antes da fluidificação e depois. Você veja lá como é que fica. Porque a gente fala, não acredito. Tudo bem, a gente mostra ali, por A mais B, prova ali como ela recebe essas energias e a gente ensina a fazer. Então, não tem mais desculpa para deixar de praticar o Evangelho no lar, Os benefícios que o Evangelho no lar traz para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa redondeza. Tá tudo ali. Mas eu tenho um bocado de dúvida ainda. Não tem problema. Manda a dúvida para o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir. amorperdãoefé@gmail.com. Amor, perdão e fé, tudo junto, amorperdãoefé@gmail.com. Manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, que a gente responde sempre nesses 5 minutos iniciais do programa. A gente responde as dúvidas. Hoje quase não tem dúvida, porque foram mais de 300 perguntas que a gente respondeu nos programas iniciais, mas de vez em quando aparece uma perguntinha nova, Sendo assim, vamos dar início, Prece inicial. Então, vamos lá.
Querido Deus, amado Jesus, benfeitores e irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram presentes, muito obrigado por mais esta oportunidade do estudo, do aprendizado, do conhecimento, da comunhão, de estarmos aqui reunidos para o aprendizado que nos trará o esclarecimento e para o esclarecimento que nos trará uma melhora em nossas atitudes. Esclarecimento que trará reflexão e melhora em nossas atitudes. Agradecemos desde já a presença dos anjos guardiães que aqui se encontram e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muita paz, de muito amor, de muita alegria, de muita compreensão. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito a prece inicial, vamos à página de preparo, né? Como eu falei, é o livro Caminho, Verdade e Vida. Esse aqui, ó. Fazia tempo que a gente não fazia um preparo dessa página, né? É o capítulo 41, que fala sobre a regra áurea. Mas Sérgio, mas por que você não está lendo no livro, está lendo nessa folhinha? É porque eu já entrei lá no nosso site www.evangelionolar2012.blogspot.com e já imprimi o texto, porque aí já está com o significado das palavras mais difíceis, entre parênteses, já está tudo mastigadinho ali, tá ok? Então, a regra áurea. Livro Caminho, Verdade e Vida. O autor é o Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. Ele começa com uma citação de Mateus, no capítulo 22, versículo 39. A citação é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi dito por Jesus. Então vamos lá. O que o Emmanuel recomendou sobre isso? Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus seguidores. Uma pausa aqui. Primeiro ponto é interessante, né? Tem gente que fala assim: fora do cristianismo você não tem salvação. Você só vai ter salvação se aceitar Jesus e aquilo tudo, né? O que acontece? Aquele que coloca desta maneira, ele está condenando 2/3 da população mundial. Se só vai ter salvação aquele que conhecer Jesus, primeiro, Jesus esteve aqui há 2000 anos, não é isso? Então, antes dele, todo mundo, 100% foi condenado. Depois de Jesus ter chegado, hoje nós temos 2/3 da população formada por não cristãos. Em outros países, em outras culturas, budistas, muçulmanos, enfim. Então todos esses estão condenados também. Índios estão condenados também, porque não conhecem Jesus. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, na hora que você desencarna, vindo Jesus falando assim: o que? Você não me conhece? Então você está condenado e fim de papo. Que absurdo, que falta de cultura. Você não me conhece e está condenado. Você consegue imaginar Jesus
falando isso para alguém quando desencarna? Eu, pelo menos, não consigo. Mas eu consigo imaginar Jesus falando assim: o que você fez? Independente da sua religião, independente de você me conhecer ou não, o que você fez de bom? Aí é outra história. O aceitar Jesus, que muita gente fala, eu aceito Jesus, reconheço Ele como meu líder, meu seguidor, é o mestre maior, sem dúvida. E o mestre maior nos passou qual a lição? Amar ao próximo como a si mesmo, praticar o amor, o perdão, a fé, a caridade. São as ações, as atitudes que valem mais. Conhecemos gente demais que reconhece Jesus, que vai à igreja. E as ações? Olha aqui o que colocou. O princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus seguidores, de seus expositores. Você fala, ama ao próximo como a ti mesmo, e cadê o exemplo? Aí por ele acreditar, por ele ir à igreja, ele está salvo, legal. Então Hitler está salvo, né? Porque Hitler era católico. Será? Cabe aí uma reflexão, gente. Vamos prestar atenção. São as nossas ações, são as nossas atitudes que vão contar. O Evangelho é boa nova. Boa nova é o quê? São esses ensinamentos de Jesus, onde, conforme o Emmanuel vai citar, já existem em vários outros lugares, outras culturas, outras civilizações. Cabe a cada um de nós praticar. Então olha lá, diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Daí. E Jesus veio ratificar, confirmar isso aí. Então, vamos lá. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade. Uau! Magnanimidade é o que? Da grandeza, da bondade, da generosidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. O que? Fazer ao próximo o que eu queria que fizesse comigo mesmo? Poxa, mas eu adoro me aproveitar dos outros. Não era bem assim, não. E aí dá uma distorcida ali naquela lei, naquela ordem, naquela regra. Como se isso fosse resolver, como se isso fosse mudar alguma coisa. Vai mudar? Não vai mudar nada. Então, vamos lá. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho. Abnegação. O que é abnegação? É aquela renúncia sem interesses ou segundo as intenções, né? E amor.
a claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. É o que nós precisamos. Exemplos. A gente dá o exemplo, a gente ter atitudes compatíveis com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente entende como o melhor, com aquilo que a gente preserva. Com que moral eu posso falar para o meu filho, para minha filha, olha, não bebam não, o álcool é um negócio que não é legal. E aí eu vou para o boteco e fico tomando aquela bebida. Com que moral eu vou falar para eles isso? Com que moral eu vou falar? Não fumem, se eu vou e fumo um cigarro toda hora, igual uma chaminé. Com que moral eu vou falar? Estudem! Vão para a escola, estudem! Tudo bem, eu já estudei faz muito tempo, mas se eu ao menos não tenho o hábito de uma leitura, leiam, a leitura é importante, pratiquem, adquiram o hábito de ler, e eu mesmo não leio nada. Cadê o exemplo? Sejam pacientes, sejam tolerantes, e aí no menor contratempo eu já fico de cara amarrada. Cadê o exemplo, né? Então, Jesus, ele veio, deu o recado e deu o exemplo. Suas atitudes sempre foram de amor ao próximo como a si mesmo. Ame ao próximo como a si mesmo. Mais para frente, ainda vem um outro estágio, que esse nós estamos ainda muito longe de chegar. Veja só, Jesus fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem, é meio difícil e tal, mas vamos tentar. E poucos conseguem. E mais na frente tem um momento que Jesus fala, e amar ao próximo como eu vos amo, como eu vos amei, como eu, Jesus, né? Rapaz, aí é que é um amor extraordinário, né? Onde estamos um degrauzinho após o outro, né? Então vamos lá. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Os itens 1 ao 4. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E vem a parábola dos credores e dos devedores. Então, no item 1, fala assim, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se. Fariseus e saduceus eram grupos, né, uma classe espiritual, vamos dizer assim, dominante em Israel, tá? Muita semelhança entre eles, também tem diferenças importantes. Uma dessas semelhanças é que não era muito raro que Jesus sempre contrariava eles, com ensinamentos de cunho moral que iam contra o interesse hipócrita, né, dessas classes. Então, eles tentavam, deixa eu falar um negócio aqui, vamos ver se eu pego Jesus aqui numa contradição, pego no pé dele. E Jesus, com sabedoria, sempre conseguia dar o ensinamento, dar conta do recado. Então, os saduceus, os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tapara a boca dos saduceus, ou seja, Jesus já tinha dado uma lição de moral ali nos saduceus, né? Aí os fariseus reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse.
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Foi anotado por São Mateus, capítulo 22, versículos 34 ao 40. Vamos lá, no item 2, que também foi Mateus capítulo 22, capítulo 7, no versículo 12. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem as leis e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Já foi anotado isso por Lucas, no capítulo 6, versículo 31. E no item 3, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Então ele fala isso, ele faz essa comparação. Jesus contou uma historinha. Como é que é isso de fazer ao próximo o que eu queria que fizesse comigo? Eu não entendi muito bem. Então Jesus falou assim: senta aqui, vamos entender essa história. Eu vou te contar uma historinha. Então, tinha um rei que veio chamar ali prestar conta com os seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe a esse rei, uma pessoa que devia 10.000 talentos. Vamos colocar assim, 10.000 reais. Mas como não tinha meios de o pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. Vender a mulher, acontecia isso, naquela época era isso mesmo. Então ele falou: olha, não tenho como pagar. Não? Então tá, olha, me vende aqui a sua esposa, me vende aqui seus filhos, que eles vão trabalhar, tudo que você tem e pronto. Quem manda você estar endividado? Azar o teu. E aí, esse servidor se ajoelhou: meu Deus do céu! Lançando-se aos seus pés, o conjurava, o implorava, Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, esse rei, tocado de compaixão, ele pensou: poxa, vou deixar esse cara nesse sufoco todo. Deixou ir e lhe perdoou a dívida. 10.000 talentos, hein? Talentos é a moeda da época. E aí esse servidor, ao sair, encontrou um companheiro que lhe devia 100 dinheiros. Olha só, esse cara devia 10.000 para o rei. Encontrou um que devia 100 para ele. O que aconteceu? Ele chegou para esse cara que devia 100, segurou pela goela e quase o estrangulou, dizendo: paga o que me deve. Aí o companheiro ali, ele falou assim, lançou-se aos pés dele também, e falava: tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Olha só essa frase, tinha sido dita por ele, para o rei, Mas esse cara não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que devia. Ele falou: o quê? Você me deve 100 dinheiros, não quero saber, vai ficar preso até pagar. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem contigo, E olha que nesse caso fizeram com ele primeiro bem, Depois ele com o próximo agiu assim. Outros servidores, os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor, ao rei, de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo que você é, eu lhe havia tudo perdoado, Eu lhe havia perdoado tudo que me devias, porque você me pediu. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de você? E o Senhor, tomado de cólera, o rei ficou indignado, o entregou aos verdugos, aos carrascos, para
que o tivessem até que ele pagasse tudo que tinha. Aí ele falou: agora aguenta. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. São Mateus capítulo 18, versículos 23 a 25. Então, está contado aí, né? Essa parábola, do item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, bondade, né? Mais benevolência, afeto, vontade de fazer o bem e devotamento para conosco do que o termos para com eles. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Se eu fizer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, eu vou eliminar o egoísmo cada vez mais. Se eu olho só para mim, quantos olhares estão tomando conta de mim? Agora, se tem 10 pessoas, eu observo 10 pessoas, e essas 10 pessoas também fazem a mesma coisa, quantas pessoas estarão cuidando de mim, tomando conta de mim? 10. Porque eu estou tomando conta, observando 10. Olha o raciocínio, olha a ideia. Como é que ela é? Então, vamos lá. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que, entre eles, reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, desavenças, discórdias, né? Mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Eu quero ajudar as pessoas, ou melhor, eu quero ser ajudado, mas eu não ajudo ninguém. Eu quero que me ouçam, mas eu não ouço ninguém. Como é que fica? Não faço nada, mas eu sou muito bom em reclamar. Reclamar é comigo mesmo. E o que eu faço? Que fique claro aí também. Cadê? Naquele item, né, quando fala que Deus vai tratar com o mesmo critério, Deus tomado de cólera. O cólera aí pode ser uma interpretação como raiva, não é como raiva. Deus não tem raiva de ninguém. Ele colocou aqui indignação, é a lei de justiça, é a lei de fazer o certo. Tem gente que fala, tomado de ódio, Deus não vai ter ódio de ninguém. Deus vai estar trabalhando o quê? Aquilo que Jesus e o Espiritismo trazem para nós. Causa e efeito. Serás julgado com o mesmo critério que você julga das suas ações. Tá ok? Então, esse é o esclarecimento. Bom, chegamos ao momento daquela prece, né? Aquela irradiação, a vibração pelas pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas. É hora de enviar todos os sentimentos de amor, de carinho, de fé, de perdão aos amigos ou inimigos. Então, desejar tudo de bom, tudo de melhor.
Então eu começo a prece, vou falar pausou, na hora que pausar, vocês aí mencionem o nome de todas essas pessoas, tá? Depois solta o pause para a gente dar sequência. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante, em prece, em oração, pedir para que cada nome que aqui será mencionado, encarnado ou desencarnado que seja a pessoa, que ela possa receber as melhores vibrações de amor, de carinho, as melhores energias, os melhores fluidos, a paz, tudo aquilo de bom que puder ser enviado a essas pessoas, que elas possam receber. Muito obrigado, graças a Deus. Mencione os nomes agora, pausou. Soltou o pause, vamos lá, hora de fluidificar a água. Então vamos lá, fluidificação a gente já falou, vai lá na nossa página www.evangelhonolar2012.blogspot.com, procura lá, logo no início, agosto de 2012, se não me engano, tem esse estudo da água fluidificada. Então, colocou a jarra, evita o cotovelo aqui na mesa, ó. Procura colocar aqui direto. Algumas pessoas sentem as energias saindo pelos dedos, estão apontando os dedos. Outras sentem sair pela palma, então aponta a palma. E aquele que sente, que não sente, vem aqui, faz pela tua intuição, o que você achar melhor, ok? Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores que aqui se encontram, viemos nesse instante pedir para que possa essa água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações que puderem ser enviadas para nós, a fim de que, no momento que viermos a beber desta água, que ela possa nos proporcionar tudo de bom, tudo de melhor, tudo aquilo que é mais importante e necessário para cada um de nós. Muito obrigado. Graças a Deus. Então, fizemos aqui. Chegou a hora de fazer a prece de encerramento, não é isso? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, nossos anjos da guarda, amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, obrigado por mais essa oportunidade de estudo, de esclarecimento, de assimilação, de reflexão. Possamos refletir sobre tudo aquilo que foi ensinado e com isso pensarmos um pouco mais e modificarmos as nossas atitudes para melhor, praticando cada vez mais o amor ao próximo como amamos a nós mesmos, agir com o próximo da mesma forma que gostaríamos que agissem conosco. Queremos também agradecer e pedir para que possa nosso anjo da guarda, nossa conexão com ele se fazer cada vez mais forte, a fim de que consigamos, com cada vez mais facilidade, captar seus bons ensinamentos que nos levem ao progresso moral e consequente evolução espiritual. Que possamos ter uma semana de muita luz, com muita proteção e auxílio, seja por nosso merecimento ou misericórdia divina, e que os sentimentos do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância e da paciência se façam cada vez mais presentes em nossos corações, possibilitando-nos assim de sermos cada vez mais instrumentos de Deus, cada vez que pudermos transmitir essas boas qualidades àquelas pessoas que cruzarem nosso caminho. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos aí o estudo de hoje, não é isso?
Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau!